vai estar conosco agora, falando exatamente relacionamentos interpessoais em tempos de caos. Estava aqui com o meu arquivo fora do lugar, relacionamentos interpessoais em tempos de caos. Então, é com muita alegria que passamos a palavra ao nosso querido Flávio Santos. Boa noite e seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Queridos amigos do canal do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, meus cumprimentos, minhas saudações, caros amigos e amigas que nos acompanham, particularmente da cidade de Serrinha, estado da Bahia, cujo movimento espírita eu tanto admiro, o qual eu conheci a longas datas, há muitos anos, e a partir de cujo contato eu venho estabelecendo relações de amizade, de apreço, de estima, de admiração, e em cuja casa e em cujo movimento eu tenho sido brindado por maravilhosas experiências de aprendizagem, tanto na oportunidade, no ensejo de falar um pouco da nossa doutrina consoladora, da doutrina iluminativa dos espíritos, como também aprender muito na convivência, na fala de outros companheiros, no exemplo de tantos outros, que ilumina os passos ainda sombrios da minha jornada física. Caros amigos e amigas da internet de um modo geral, inclusive do Facebook, por meio do perfil do canal, que nos acompanha também. Queridos amigos, é uma grata satisfação estarmos falando tema tão valioso e tão caro no sentido de precioso, de importante para os dias atuais, que é acerca dos relacionamentos nesses momentos de crise que a humanidade periodicamente passa e que, atualmente, esse momento é um momento também que se assemelha a outros momentos de crise, porque a humanidade de vez em quando experimenta crises periódicas. A verdade é que Schopenhauer, numa fábula atribuída a ele, narra a história, hoje viralizada na internet, a história de uma era glacial antiga, em cuja oportunidade porcos-espinhos se aproximaram e começaram a se ferir. E ao se ferirem reciprocamente, os porcos-espinhos resolveram afastar-se, e ao se afastar, aqueles que se afastavam morriam pelo frio, pela falta de calor, e cuja solução, segundo essa fábula conhecida e repetida por vários autores, mas é atribuída ao filósofo alemão pessimista do século XIX, a solução encontrada aos porcos-espinhos foi que eles se aproximassem a ponto de irradiar calor reciprocamente um em relação ao outro, mas que não se aproximassem demais a ponto de se ferir e não se afastarem demais para não morrer também pelo frio. Metáfora que ilustra de maneira excepcional os relacionamentos humanos. Esse meio termo estabelecido pelo filósofo alemão, sugere que as relações humanas têm uma prática e que precisam de uma habilidade nossa para saber manuseá-la, e essa prática está associada aí a um certo recurso de inteligência emocional, de podermos atuar de tal forma nos relacionamentos humanos que nem caímos num extremo da indiferença que mata as relações pelo gelo da indiferença, e nem, de outro lado, que é o rompimento de uma distância regulamentar, de uma distância ótima, como dizem os psicólogos, de uma distância saudável que possa representar uma invasão, um desrespeito ao outro, a ponto de a gente se ferir por causa dos espinhos que todos nós ainda carregamos, dos espinhos que ainda caracterizam, que ainda adornam, que ainda exornam a nossa personalidade, portanto. A verdade é que
Dentro desse raciocínio, nós sempre somos convidados a estabelecer uma relação de proximidade afetiva sem uma intimidade que violente o outro. Uma intimidade perturbadora que violente o outro. E por intimidade perturbadora aqui, eu não estou dizendo necessariamente uma intimidade que não possa prever a abertura emocional que é essencial nos relacionamentos de afetividade. Eu estou me referindo a essa intimidade que representa uma invasão e uma violência ao outro. Porque quase sempre, quando nós nos aproximamos demais, especialmente nas relações próximas, a gente começa a considerar o outro como propriedade nossa. E desenvolvemos um mecanismo psicológico de acreditar e de esperar que o outro sempre funcione de acordo com os padrões que a gente espera que ele funcione. E quando isso não acontece, vem as dolorosas decepções, as dolorosas contrariedades, como se o outro não pudesse ser o que ele é. Como se o outro não pudesse se comportar como ele pode se comportar. Porque às vezes as pessoas não se comportam como querem, mas como podem. E nós temos uma dificuldade muito grande de tolerar que o outro seja o que ele é e não aquilo que a gente espera que ele seja. E essa arte de conseguir conviver nessa dinâmica de respeito à idiosincrasia, à singularidade alheia, gera muitos conflitos e muitas dificuldades. A psicologia, de uma forma geral, quando interpreta os relacionamentos, vai dizer que as relações estabelecem algo que vai além do eu e do outro. Porque no relacionamento, há dois, ou há três, há quatro relacionamentos sociais, de amizade, mas começando com o relacionamento a dois, e aqui a dois, não no sentido do casal, não necessariamente. Um relacionamento, e relacionamento se pressupõe no mínimo duas pessoas, portanto se presume pelo menos dois focos de emissão e de recepção de mensagem. Nessa relação dual, a gente tem o eu e tem o outro. O eu e o outro que interagem e para a psicologia dos relacionamentos gera um terceiro elemento, que é aquilo que eu construo da relação, que é um terceiro, que não é nem eu, nem o outro, mas aquilo que gera, que é parido, que é gestado a partir do relacionamento. Por isso, nós nunca nos relacionamos da mesma forma com todo mundo. A gente funciona de forma diferente com cada pessoa. Por quê? Porque a gente se relaciona com pessoas diferentes. Então, cada pessoa vai, de alguma forma, gerar em nós um modo de funcionar em nós a partir daquilo que ela traz e a partir da forma como interajo. Não apenas a gente se relaciona de modo diferente em cada momento da nossa vida, em cada situação com a mesma pessoa a gente pode mudar e ir funcionando de forma diferente, mas a partir do que o outro interage comigo, eu funciono de uma forma na relação com o outro. E com outra pessoa, eu vou funcionar de maneira diferente. É assim, inclusive, no mesmo tipo de relacionamento. O mesmo tipo de relacionamento. Um sujeito que é casado com uma pessoa pode agir de uma forma que com uma outra pessoa ele funciona de uma outra forma. Por quê? Porque é uma outra pessoa se relacionando com ele. E o outro também estabelece vínculos e apelos e mensagens que fazem ressonância em mim e geram em mim, portanto, o modo de funcionar daquela relação. Por isso, nós não somos os mesmos nas relações de maneira geral, e não estou dizendo aqui no sentido de ser fingido, de ser uma máscara para cada relação, não, a gente acaba, porque o outro acaba acionando em nós aspectos que são desencadeados próprios daquela relação. Então a gente gera uma terceira coisa, que não é nem eu, nem o outro, mas como nós dois funcionamos na nossa relação, e a partir disso gera uma outra pessoa. É assim que é baseada as psicoterapias. Nas psicoterapias, basicamente falando, existe um relacionamento entre paciente e terapeuta, ou cliente, ou sujeito e analista, e nessa relação dual gera-se, portanto, uma outra coisa que transforma, ou que pelo menos o objetivo é transformar os sujeitos. O próprio terapeuta pode se transformar e os sujeitos em foco são transformados a partir do relacionamento que se estabelece.
Essa é a base fundamental de todas as terapias, a relação entre terapeuta e paciente. Aquilo que eles constroem acaba transformando o sujeito. Por quê? Porque o outro é uma espécie de espelho. Não apenas o terapeuta funciona como uma espécie de espelho no paciente, onde o terapeuta ajuda o paciente a se enxergar, né? A postura do terapeuta é uma forma de também ajudar o sujeito a olhar para si mesmo através do terapeuta. Mas não apenas na experiência terapêutica ou das terapias de maneira geral, mas nas relações com todo mundo, sempre o outro é uma espécie de espelho de mim mesmo. Aliás, essa era, inclusive, uma conceituação básica do próprio Carl Gustav Jung, que nós iremos aqui examinar. Por que o outro é espelho meu? Porque a partir da relação com o outro eu posso me enxergar melhor. Nas semelhanças, eu consigo identificar fora aquilo que eu trago dentro. Quantas vezes, por afinidade, eu consigo perceber coisas no outro que eu identifico em mim? E nas diferenças, eu consigo perceber no outro aquilo que não existe em mim. E quando eu percebo no outro aquilo que não existe em mim, aquilo gera em mim também uma percepção melhor de mim mesmo a partir daquilo que eu sei que eu não sou. Me ajuda a saber o que eu sou a partir daquilo que eu tenho certeza que eu não sou. Na relação também com o outro. Os relacionamentos, portanto, motivam o autoconhecimento. O autoconhecimento, uma parte dele, é feita de maneira solitária. É bom a gente ficar isolado. É bom de vez em quando a gente ficar com a gente mesmo, porque a gente mergulha. Porque se a gente ficar só na multidão, a gente acaba saindo um pouco do oceano de nós mesmos e ficamos com a cabeça fora demais. Ficamos muito, como diz Clarice Lispector, né? Emergimos demais, ela falava isso. Né? Quando eu fico com a multidão, dizia ela, eu acabo saindo demais de mim mesmo e me descolando de mim. Então é bom ficar solitário, às vezes, é bom ficar sozinho para entrar em contato consigo. Essa é uma parte do autoconhecimento, mas a outra parte do autoconhecimento tem a ver com contato com o outro. Porque no contato com o outro me confirma e me ajuda a confirmar coisas que eu tenho e coisas que eu não tenho. Portanto, coisas que eu tenho também a partir daquilo que eu não tenho. As relações, portanto, nos ajudam nisso, no autoconhecimento. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai dizer na obra Mal-Estar da Cultura e da Civilização que a cultura e a civilização foi produzida a partir do homem primitivo que reprimiu os instintos. Quando ele reprimiu os instintos, quando ele reprimiu o seu desejo, quando ele reprimiu parte do impulso da libido, o impulso das suas manifestações mais primárias, ao reprimir, surgiu a civilização. Porque civilização, lidar com o outro, só é possível se eu reprimo alguma dose do meu lado animal. Porque se eu for apenas instinto, isso é incompatível com a vida social e a vida de civilização. Freud vai dizer que o nascimento da cultura, nascimento da civilização, teve a ver com essa repressão inicial dos instintos, que o homem começou a pensar sobre, porque o homem racional que não pensa é o homem que é só instinto. Quando ele reprimiu, quando ele refreou inicialmente, o instinto ficou com ele. E surgia aí a noção de vida interior, de refletir sobre aquilo que se sente. Mas surgia também uma outra questão, uma questão de alteridade. Há uma linha que sou eu e há uma linha que é o outro. Essa alteridade é básica do conceito também de individuação, a ideia de que eu sou um indivíduo e o outro é outro. O ser humano instintivo, ele não consegue descolar do meio ambiente. O egocentrismo dele é tão grande que ele é tão irracional que ele acha que o mundo é uma espécie de pedaço dele, de extensão dele, de prolongamento dele. O ser humano primitivo se assemelha ao bebê. O bebê acha que a mãe é um pedaço dele e que está ali para atender ele. Acha aspas, né? Na teoria psicanalítica. Então, a verdade é que surgiria, portanto, essa noção de que o outro é o outro e eu sou eu. Essa noção é essencial no desenvolvimento social e antropológico. Aliás, me lembrei agora, nem estava programado para falar isso, de uma carta belíssima de Montaigne a respeito de um jovem francês
Etienne de la Boétie, esse jovem que escreveu um texto interessantíssimo sobre os poderes totalitários e por que as pessoas acabam se sujeitando aos poderes políticos e totalitários, morreu jovem e ele tinha uma amizade muito grande com esse grande filósofo francês, Montaigne, esse grande enciclopedista. E Montaigne, depois que ele morreu, fez uma grande homenagem a Etienne de la Boétie. Escreveu um dos textos mais bonitos sobre amizade e sobre afeto. E no texto, ele dizia que as pessoas perguntavam a ele por que ele gostava tanto daquele garoto. E ele respondeu o seguinte: Parce et le lui, parce et le moi. Porque ele era ele e porque eu sou eu. Como é que a gente explica o amor entre duas pessoas? E amor aqui não apenas sexual, o amor afeto entre duas pessoas. Porque era ele e porque era eu. Porque ele era ele e porque eu sou eu. Essa explicação é uma das explicações mais bonitas. Mais tarde o compositor Chico Buarque faria uma música em cima desse texto de Montaigne, chamado... Aí ele faz uma música em torno do amor de um homem por uma mulher. A música se chama Porque Era Ela, Porque Era Eu. Ora, Carl Gustav Jung vai além na teoria psicanalítica e vai dizer que o encontro entre duas pessoas, diz Jung, se assemelha ao encontro de duas substâncias químicas que gera uma terceira coisa, que não é nenhuma coisa nem outra, mas o resultado dessa combinação. E conclui Jung dizendo que o relacionamento com o outro é uma forma de eu me relacionar comigo mesmo. O outro desencadeia em mim coisas que eu preciso interagir comigo a partir do outro. Jung vai dizer que um casamento é uma experiência psicológica do sujeito desenvolver um relacionamento mais profundo consigo mesmo, a partir do relacionamento conjugal. Porque o outro desencadeia em mim elementos que eu preciso olhar para ele, através das relações. Quanto mais próximo o relacionamento, mais exige de nós. Porque quanto mais próximo, metáfora dos porcos espinhos, mais a gente tende a se ferir. Essa é a ideia. Mais a gente tende a se magoar. É natural a gente se magoar. Aliás, espiriticamente falando, como nós somos imperfeitos, nós vamos nos magoar. Porque mesmo que a gente faça o bem, como a gente é imperfeito, a gente faz o bem imperfeito. E mesmo que a gente não queira, a gente acaba atritando e o outro me magoa e eu também magoo o outro. É natural no nosso estágio evolutivo. E nas crises, como é o caso da crise atual, crise sanitária, crise econômica, crise financeira, crise política, mas crise também moral e crise dos velhos valores espirituais que só sobram de uma sociedade materialista que ainda claudica e se agarra às últimas manifestações, os últimos blocos do edifício materialista que está derrubando-se, está caindo ao longo do tempo. Essa crise que estamos vivendo agora, a semelhança de outras crises, como toda crise, dizem os próprios espíritos, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, acelera processos que já estão em curso. Toda crise acelera processos bons e processos maus. Toda crise acelera processos tecnológicos, processos intelectuais, desenvolvimento da inteligência, mas também acelera processos que já estavam em curso. Processos dolorosos de, por exemplo, sofrimentos mentais, sofrimentos psíquicos, revisão dos relacionamentos, revisão do nosso modo de funcionar, o desgaste que toda crise gera e, no atrito com o sofrimento, o desenvolvimento da sensibilidade e da emoção superior, como é o caso que a gente está vendo hoje. Volta para casa, o recuo para casa, a privatização da vida, a privatização dos espaços públicos na vida doméstica. E por incrível que pareça, em vez das pessoas estarem mais indiferentes e egoístas, estão mais empáticas e mais sensibilizadas com o sofrimento do mundo, com o sofrimento coletivo, como é o caso da pandemia da Covid-19, por exemplo, e de outras ocorrências que estão nos sensibilizando, talvez porque toda a humanidade está vivendo a mesma coisa, com as suas diferenças, mas todos estamos atravessados com o mesmo tema. A verdade é que, nesse período de pandemia, a rotina foi alterada, se é que tem rotina para algumas pessoas, porque tem gente que está acordando de camisola e dormindo de camisola, ou de pijama. Tem gente que já voltou à barbárie, né? Porque como está em casa o tempo todo, eu conheço gente até da minha família que diz: eu só vou fazer a barba quando acabar essa crise. A barba está parecendo de um fundamentalista islâmico, ou de um judeu ortodoxo da cultura de Israel,
Ou outro que diz, tem uma pessoa na minha família que diz, eu só pago minhas contas agora quando acabar a crise. Eu disse, vixe Maria. E essas coisas têm chamado a atenção. Algumas pessoas têm ficado assim, em casa, já não come mais no prato, já bota toda a comida no copo de requeijão mesmo. E esse é o recuo da barbárie, porque falta de rotina também vai desestruturando o sujeito. Essa ideia da rotina é uma ideia que também organiza a criatura, mas a nossa rotina se alterou. Não é a mesma rotina. Talvez nunca mais seja a mesma rotina. E quanto mais maturidade o sujeito tenha, melhor ele organiza uma rotina que não é dada. Porque quando a rotina é dada pelo chefe, pelo trabalho, pelos horários fixos que a gente tem, o sujeito se organiza melhor. Mas quando a rotina não é estabelecida por horários fixos, quando o próprio sujeito tem que ver a sua rotina, aí, quanto mais imaturo, mais dificuldade ele tem. Por isso que os jovens, os adolescentes e as crianças precisam que os pais estruturem melhor a rotina, que ajudem nessa estrutura. Em casa, nós estamos tendo mais estímulos. Lei do engano quem achou, hein? Que em casa ia ficar em casa, ali, curtindo a casa, ia ficar focado. Vou ler todos os livros agora, vou assistir todas as séries no Netflix para depois cancelar a assinatura, porque eu vou assistir tudo. Que lê do engano. Porque em casa agora a gente tem bombardeio de estímulos ainda maiores. O estímulo da vida remota, o estímulo do home office, do trabalho, o estímulo de todos os compromissos que se tornaram virtuais e agora não tem um horário, quando você entra no trabalho lá e você fica focado nos estímulos só de trabalho. Agora é vida pessoal e vida profissional e tudo ao mesmo tempo interferindo na nossa vida de relação, que se o indivíduo não se organizar muito, ele fica online. E não é online no sentido da internet, é online no sentido de trabalhando o tempo todo, 24 horas por dia. Exige, portanto, esse momento, maior maturidade dos sujeitos. E aonde há mais exigência de maturidade no sujeito é nas relações interpessoais. Porque nesse período em que há uma crise, os processos em curso vêm à tona. Tanto as virtudes que a gente já acumulou, quem já vinha se esforçando por se melhorar como pessoa, agora tende a reagir melhor. Quem não estava nem aí para a hora do Brasil, como se diz popularmente, quem não estava nem aí para o seu melhoramento pessoal, está experimentando mais dificuldade, porque virtudes não se improvisam. Está sendo exigido mais. É como se estivesse fazendo um supletivo, 3 anos em 1, nesse período de crise, porque não se preocupou com isso. Porque foi uma pessoa que simplesmente destratava os outros e agora na solidão sente mais. Agora, nessa situação, está percebendo como nós somos interdependentes. Agora, com um temperamento irritadiço, intolerante, tem menos resistência emocional para enfrentar, por exemplo, o distanciamento social, o isolamento de algumas pessoas, o empobrecimento da interação presencial. As pessoas que não desenvolveram esses recursos antes estão sentindo mais. E eu digo mais, tem que se cuidar mais nesse momento para não evoluir e não adoecer, evoluir no adoecimento. O Espiritismo vem dizer que a evolução espiritual é feita por 2 asas, que Emmanuel chama a asa do amor e a asa da sabedoria. A asa do amor é a evolução dos sentimentos, que Emmanuel coloca o amor porque é o sentimento por excelência. E a asa da sabedoria é a asa do discernimento. Na verdade, Emmanuel está, com outros termos, atualizando a proposta de Kardec. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, falava que o espírito evolui no intelecto e no moral. O intelecto aqui é o discernimento, é a compreensão das coisas, e o moral é a evolução dos sentimentos. O espírito evolui, portanto, intelectualmente, na sabedoria, no discernimento, e no intelecto, na sabedoria, no discernimento, o espírito pode evoluir sozinho. Hoje, com aparelhos, hoje, com os recursos que a gente tem, com acesso à informação, quem é que não pode estudar mesmo sozinho? Quem é que não pode buscar cultura, leitura, arte, sabedoria? Nós evoluímos intelectualmente, nós evoluímos no padrão da sabedoria sozinhos. Mas a evolução dos sentimentos não dá para fazer sozinho. A evolução dos sentimentos, a gente só consegue impulsioná-la no contato com o outro. Porque é o outro que vai me ajudar a treinar, a exercitar os sentimentos que eu preciso desenvolver dentro de mim, que eu preciso conquistar. É o outro que vai ser a minha oportunidade para exercitar as virtudes que eu não tenho,
mas que eu quero que um dia sejam internalizadas em mim. Diz Emmanuel, num rasgo de inspiração, como é muito comum desse espírito nobre, o próximo é a escada que me conduz à divindade. O próximo é a escada, porque o próximo é o exercício, é o estímulo. Ninguém desenvolve um bíceps se não fizer esforço físico. Ninguém desenvolve uma musculatura se não fizer atividade física. O próximo é a minha oportunidade de desenvolver musculatura espiritual no contato com o outro. E quando eu digo isso, eu não estou falando só das relações difíceis. As relações difíceis, sem dúvidas, mas qualquer tipo de relação. A relação amorosa, a relação de afinidade também é uma oportunidade de exercitar sentimentos ainda mais grandiosos. E nas relações difíceis, uma outra oportunidade também maravilhosa de desenvolver ali aspectos e virtudes os mais variados, os mais brilhantes. Quanto mais a relação seja próxima, mais a relação é um termômetro espiritual de como eu sou. Sim, as relações interpessoais me ajudam a saber em que nível eu estou. Então, quando você chega a dizer, poxa, o povo lá de casa, eu chego em casa e perco logo a paciência. Não é que você perdeu a paciência. É que o povo lá de casa tirou a ilusão que você tinha de que você tinha uma paciência X e a paciência está 1/3 daquilo que... Porque paciência é uma virtude que também tem gradações, tá? O indivíduo vai desenvolvendo paciência e tem um nível de paciência. Ele aguenta até ali, mas não aguenta mais. À medida que ele vai evoluindo, desenvolvendo mais paciência, ele aguenta mais. A paciência é uma virtude como todas as outras que tem gradações. Então você não vai conseguir a paciência de um Cristo se não tiver paciência nas pequenas coisas primeiro. Naquelas coisas que aparentemente são banais, para depois ter paciência nas grandes dores e nas grandes dificuldades. Então, como é que a gente treina isso? Com o próximo. Nas relações com o próximo. E o próximo, portanto, é a minha lupa. Se eu me irrito e perco a paciência, é porque eu achava que eu estava no nível, mas eu estou. Então o próximo me ajudou a tirar a cegueira sobre mim mesmo. O próximo me ajudou a me mostrar como eu sou. O próximo me ajudou, a convivência mais próxima me ajudou a ter uma noção exata do meu nível. Se eu perco a paciência, é porque eu não tinha tanta paciência ainda conquistada. Eu não tinha tão desenvolvida, pelo menos naquele nível. O próximo é o meu termômetro, que vai medir a minha temperatura espiritual. Como é que eu estou funcionando com o meu próximo? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Essa é a pergunta que a gente deve sempre se questionar. Como eu estou desenvolvendo os meus recursos, como eu estou desenvolvendo as minhas capacidades com o meu próximo, como é que eu funciono com o outro. Essa é o desafio nosso nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos humanos. Contei recentemente numa palestra e conto de novo, num caso que eu sempre me refiro, que é um caso de um senhor que ia numa banca de jornal, pediu o jornal, o sujeito na banca de jornal, às vezes dava o jornal pro sujeito jogando assim no chão, e praguejando, às vezes dizendo um palavrão. E aí, o sujeito ia lá, pegava o jornal, pagava, era maltratado. E aí um sujeito na banca, vendo que aquele indivíduo todo dia ia lá e pedia o jornal e era assim maltratado e ainda assim continuava, dizia, escuta, esse sujeito aí lhe trata sempre dessa forma todo dia. Disse, sim, sempre ele é assim, reage dessa forma. E você continua vindo aqui para passar por uma situação dessa, tomando essas porradas desse sujeito grosseiro? Ele disse, sim, porque eu moro aqui perto, e aqui é o mais próximo. Ele disse, mas por que você não para então? Continua comprando na banca desse homem? Ele disse, porque ele não vai mudar a minha vida. Ele não vai mudar minha existência. Eu vou continuar aqui tratando ele bem, com gentileza, até ele não aguentar mais. Vamos ver quem é que cansa. Porque a grosseria dele faz mal a ele. O mau humor dele faz mal a ele. E eu tenho que olhá-lo com compaixão. Ele não vai mudar o meu comportamento. Porque se eu alterar o meu comportamento e ficar agora evitando passar por aqui, eu passo por aqui sempre, é porque ele conseguiu, o mau humor dele conseguiu me controlar, conseguiu me manipular a ponto de eu alterar o meu comportamento. Isso eu não permito que ele faça. Eu vou continuar tratando bem ele, vou continuar tratando ele com gentileza até ele se cansar de tratar mal. Desbravejar aí. Porque o problema é dele. Essa consciência é uma consciência maravilhosa, porque é uma consciência de estar integrada no coletivo
sem perder a sua individualidade. É uma consciência que vai além das concepções. É uma consciência que conseguiu liberdade verdadeira, liberdade interior. É conseguir estar de tal forma que, não importa o que você me faça, eu não altero o meu comportamento a partir daquilo que você faz ou do que você espera de mim. E só conseguimos essa liberdade interior desenvolvendo virtudes. Por isso Jesus falava que o amor aos inimigos não é ser masoquista. O amor aos inimigos é devolver todo o mal com o bem, é estar livre do mal. É estar acima dos maus. E é poder viver com qualidade de vida melhor. O amor, portanto, é o elemento, é o ingrediente de libertação interior para melhor. Então, amigos, nos relacionamentos humanos, nós temos que desenvolver esse repertório de saber lidar com o outro, de saber respeitar o limite alheio, de saber ter essa noção, de saber com quem brincar, com quem não brincar, porque cada pessoa também vai me dando a abertura para saber com quem brincar, com quem eu sou mais sério, porque isso também é respeitar a individualidade alheia, não impor, não violentar, mas ao mesmo tempo não permitir que o outro imponha ou violente a nossa conduta. Chico Xavier dizia, eu permito que cada um seja o que quiser. Permito que cada um seja o que quiser, mas exijo de mim ser cada vez melhor. Essa é a nossa tarefa, o nosso desafio nesse momento de caos. Nesse momento de caos, amigos, eu vou dizer uma coisa para encerrar o meu comentário. Nesse momento de caos que a gente está passando, nós estamos precisando das pequenas gentilezas. Tá? Mensagem de Joana de Ângeles, num livro recente chamado Vidas Vazias, tem uma mensagem sobre a gentileza. Esse é o nosso desafio. Sabe por quê? Porque as grandes ações sociais de socorro à miséria, de socorro aos enfermos, está acontecendo. Acontece. Tem muita gente dedicada ao bem aí fazendo isso. E é válido, se a gente puder também colaborar, é válido, porque sempre há necessidades. Mas a maior necessidade, o que me chama mais atenção são as pequenas gentilezas do dia a dia. E nesse momento de crise, a gente perdeu um pouco a capacidade de ser mais paciente, de escutar o outro. Já notaram como a gente não tem a gentileza de escutar as pessoas? Como a gente está sempre impaciente. As pessoas que melhor falam são aquelas que melhor escutam. As pessoas que melhor sabem aconselhar é porque sabem escutar bastante. Esse é uma das técnicas, uma das temáticas de psicologia. Então, nós estamos sendo desafiados a exercitar pequenas gentilezas. Porque o que a gente está perdendo, o que a gente está arriscado a perder, aliás, é isso. É essa gentileza do dia a dia. Veja, a gente perdeu um pouco aquela oportunidade das conversas banais do dia a dia, que aparentemente parecem não ter valor nenhum, mas às vezes são super importantes para o funcionamento psíquico. Eu tenho falado isso, a microfísica das relações, para me utilizar de uma expressão que é baseada no livro de Foucault, que é a conversa de elevador. Aliás, nem tem mais conversa de elevador, nem tem aglomeração mais de elevador. É a conversa com o motorista do táxi ou de Uber, é a conversa com o porteiro do prédio. Essas conversas do dia a dia, conversas banais, conversas sem muita utilidade, sem muita profundidade, que muitas vezes ajudam sujeitos a, como válvula de escape, desestressar. Porque as grandes conversas, ou a gente está tendo com a nossa família em casa, os diálogos profundos, as intimidades, ou a gente está compensando com um livro, com filme, com alguma coisa. Mas essas conversas banais do dia a dia, que às vezes desestressam a pessoa, a gente precisa retomar nas gentilezas do cotidiano. Vamos passar agora para as perguntas. Eu estou vendo que já está chegando uma série de perguntas. Graças a Deus! E você, maravilhoso como sempre, nos dá essa grandiosa chance de podermos aqui refletir sobre a questão dos relacionamentos interpessoais em tempos de caos. E vamos começar, porque já recebemos uma pergunta de Ranieri Silva. Ele pergunta o seguinte, Flávio: o que fazer para não criar expectativas sobre o outro?
Esse é um exercício delicado, um exercício que não é fácil, é um exercício diário. Não existe uma receita de bolo, uma técnica específica que eu vou praticar para de repente não esperar nada de ninguém. A verdade é que a questão da expectativa divide opiniões entre psicólogos. Alguns psicólogos vão dizer que é impossível não ter alguma expectativa. De fato, em certo sentido, nas relações, por exemplo, próximas, é claro que a gente tem algumas expectativas, né? O problema é quando as nossas expectativas são exageradas demais. Porque essas expectativas exageradas, onde a gente, na verdade, espera sempre o melhor do outro e não permite que o outro seja imperfeito, a gente é imperfeito, mas o outro não pode ser. O outro tem que ser perfeito com a gente impecável. Né? Que, no fundo, é um processo de transferência psicológica, né? Ou seja, eu não consigo ser assim tão impecável, mas o outro não, porque eu sou coitadinho, mas o outro tem que ser. Tem que ser aquilo que eu não consigo ser. É uma transferência psicológica nossa. Mas eu diria que é um exercício mental. É um exercício de estar lembrando a todo tempo, se conscientizando disso, de que eu não posso esperar tudo das pessoas. Eu não posso estar com expectativas altas, porque eu vou sofrer e eu vou fazer os outros sofrerem se eu estiver o tempo todo esperando sempre que as pessoas me tratem sempre bem, que as pessoas não tenham também momentos de mau. Eu tenho mau humor, mas a pessoa não pode ter? A pessoa não pode estar num momento infeliz? Esse é um exercício mental que eu tenho que fazer com leitura, eu tenho que fazer com reflexão comigo mesmo. Esse é o momento que eu faço isolado, comigo mesmo, a sós. Eu o tempo todo estar, de alguma forma, refletindo sobre o tema. Isso vai criando uma musculatura que na prática, no dia a dia, e aí também tem a prática. Vai ter momentos que vem a expectativa, mas você controla na prática, né, para ir, de alguma forma, desenvolvendo essa musculatura emocional e, de repente, você já não está sendo aquela palmatória do mundo com aquela régua de juiz inflexível, achando que as pessoas têm que seguir a sua cartilha. Isso faz você ser muito mais feliz. E o que é mais interessante, isso faz você ser muito mais querido, inclusive. Porque a pessoa que é muito inflexível, que é muito intolerante, que exige demais os outros, afasta todo mundo, porque é uma pessoa insuportável e ninguém também não aguenta conviver com uma pessoa que está sempre cobrando tudo. Então essa pessoa acaba solitária. Então nós precisamos desenvolver esses recursos, inclusive para sermos leves no relacionamento. Chico Xavier tinha uma coisa impressionante. Ele chegava com uma pessoa que era culta e conversava com a pessoa na linguagem da pessoa. E chegava com a pessoa analfabeta e conversava em igualdade de condições. Ele conseguia, transitar nos vários níveis, a ponto de Arnaldo Rocha costumar dizer que toda pessoa que chegava perto de Chico Xavier tinha a sensação que era mais amada por ele. Todo mundo tinha essa sensação que ele gostava mais daquelas pessoas por causa disso. Então é uma musculatura a ser desenvolvida. Muito bem. Rosa Miranda, nossa companheira lá de Salvador, que está sempre ligada conosco, a gente agradece a Ranieri, a Rosa e a todos que fizeram perguntas. Ela diz o seguinte: essa reclusão imposta pela Covid não veio para que reajustemos nossos hábitos familiares e sociais? Sem dúvida, veio para que a gente possa desenvolver hábitos sociais e familiares de maneira mais assim equilibrada, mais harmônica. Já notaram como a gente está valorizando mais a convivência presencial? Hoje, você marcar com alguém para se encontrar pessoalmente é quase uma prova de amor. É quase uma declaração de amor. Porque hoje a gente está se conectando, está se comunicando tudo via remoto. Via interação remota, né? Reunião de trabalho remoto, compartilhamento de conteúdo remoto. Hoje, para a gente marcar com alguém, é uma prova de amor, marcar pessoalmente. Então a gente está também valorizando mais a presença. Quantas vezes a gente tem visto as reuniões presenciais, onde a gente está com a pessoa e está com o celular embaixo da mesa, respondendo no WhatsApp e a pessoa está ali, né? Em almoço, em jantar, em convivência. Isso todo mundo faz. É um pecado, é um dos 7 pecados digitais, né? Que todo mundo comete na atualidade, inclusive eu. Então, nós estamos vivendo esse momento de rever as nossas relações, de valorizar mais a presença do outro, valorizar também o contato digital. O contato digital tá aí para ser valorizado positivamente. Mas quanta bobagem a gente valorizava no contato digital e agora a gente está usando melhor. Como é aqui? A gente está usando esses recursos agora para se comunicar com uma mensagem positiva, utilizar as redes sociais de uma forma melhor, mais eficiente, menos
menos de aparência, menos fake, menos mentira que a gente gosta de fazer, estratégia de marketing, propaganda pessoal, exibição daquilo que não é verdade. E hoje a gente está sendo mais sincero, talvez, pelo menos o objetivo é esse. Tem gente que não tá, mas o objetivo é esse, desenvolver mais essa sensibilidade com o que é da rede social, o que é que eu posso passar por e-mail, o que é que eu posso passar no WhatsApp, o que é que eu posso passar numa videoconferência e o que é para ser dito e conversado pessoalmente. Porque a gente tem misturado as coisas, tem alterado as coisas, né? E cada coisa no seu lugar vai dar uma vida mais eficiente e mais harmônica pra gente, né? E nada substitui a expressão do afeto. Nada substitui a expressão do afeto. Seja o afeto virtual, seja o afeto presencial. Mas é claro que o afeto presencial hoje está sendo mais valorizado por conta dessa limitação social que a gente está dizendo. Então, sem dúvida nenhuma, o retorno para casa, o olhar as pendências e as encrencas familiares que a gente já tinha, porque as separações, os divórcios, os conflitos familiares não aconteceram por causa da pandemia. Apenas aceleraram coisas que a gente estava botando debaixo do tapete. E a gente é obrigado a olhar para isso, a encarar isso, que é muito bom, e talvez um retorno mais intenso para casa, né? Porque quanta coisa a gente fazia para fugir de casa, para evitar o convívio familiar, né? E para, de alguma forma, fugir da gente mesmo. Porque quando o indivíduo também tem compromissos familiares que ele foge, na vida social ele também não está inteiro, ele também não vive de maneira inteira. E esse é um desafio que a gente precisa aí olhar. Exatamente. Flávio, você falou no instante da sua exposição exatamente essa questão do contato com o outro, que a gente sabe que o presencial é importantíssimo. Mas eu pergunto a você, como será esse contato com o outro no virtual, porque já que no momento pós-pandemia, com certeza vamos viver um novo normal, entre aspas, como é que será esse contato com o outro aqui, por exemplo, pelas redes sociais? Perfeito. Eu pessoalmente acredito que muitas coisas, o historiador Yuval Harari, ele deu uma declaração dos historiadores mais conhecidos hoje da atualidade, talvez o historiador mais conhecido do mundo, ele deu uma declaração interessante, historiador de Israel, que ele disse o seguinte, que na faculdade que ele ensinava, tem mais de 2 anos, o corpo de professores mais de 2 anos, não, mais de 10 anos, o corpo de professores discutindo a questão do ensino à distância. Se implementa ou se não implementa o ensino à distância. Quando começou o coronavírus, em 2 meses, a faculdade colocou o ensino à distância. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tem coisas do contato virtual, do contato remoto, que vieram para ficar e não mais vai desaparecer. Eu não tenho dúvida disso. E na prática espírita também. Eu acredito que depois que passar isso, a gente vai ter as palestras presenciais, com transmissão ao vivo ao mesmo tempo, com recursos aí de interação com o pessoal da internet. Essa é uma coisa que veio para ficar, para ampliar as possibilidades da divulgação espírita. É claro que estando presencialmente, a gente tem a energia do centro, a gente tem a vibração, né? A gente tem a cochilada do povo que fica na primeira fila do cargarejo, que o palestrante está falando, a pessoa tá de boca aberta dormindo, né? Mas tá ali. E em casa ele tem mais dispersão, porque ele levanta, tem o lado do conforto de estar em casa, mas tem o lado de estar mais disperso, etc. Mas eu acho que a gente vai conviver com essas duas coisas. As plataformas digitais vieram para ficar, e eu acho que é um caminho sem volta, a gente vai utilizar. Isso não significa agora que os centros espíritas vão se tornar todos digitais. Não é também bem assim. Eu acho que essas coisas vão vir para conviver juntos, e aí a gente vai valorizar algumas experiências mais presenciais de interação e aquelas que são de transmissão de conhecimento que podem ser feitas por meio digital vão continuar sendo feitas por meio digital e a gente vai agregar outras coisas nos meios presenciais, na vivência presencial. Por exemplo, um passe a rigor, a gente não dá por meio digital. Tem gente que até defende a ideia do passe. Claro, tem um passe à distância, etc. Mas o passe nos moldes convencionais, a gente está perto, irradia a energia para o sujeito, né? Assim por diante. Então tem algumas... A água fluidificada a gente não transmite via WhatsApp. Então, é claro que tem as práticas que precisam pessoalmente, né? O transe mediúnica, a reunião mediúnica, com toda a dificuldade e com todas as limitações que a gente tem, mas, por exemplo, fazer transes mediúnicos à distância os médios estarem em ambientes diferentes.
Eles estão nas suas casas, portanto a psicosfera de cada casa é única. É diferente de uma reunião mediúnica presencial, onde todos os médiuns estão ali na atmosfera do centro, asepsiada. É diferente, da mesma forma que é diferente de um cirurgião fazer uma cirurgia fora do hospital. O hospital é uma sala asepsiada, né? Por exemplo, a telemedicina. A telemedicina veio para ficar. Quando sair, a gente vai ter consultas telemedicina muito mais contundentes. Resolução do Conselho Federal de Medicina autorizou, a gente tem telemedicina, mas a telemedicina é limitada. O médico pode até pela câmera dizer: fulano, abra a boca aí, bote a garganta para fora para eu examinar a sua garganta. Ok, mas tem coisa que ele não vai poder tocar no paciente, ele não vai poder examinar algumas coisas, né? O dentista não dá para fazer telemedicina, né? Então tem coisas que precisam do contato mais presencial. E eu acho que isso vai se aplicar também na nossa prática de divulgação espírita. Com certeza, você está certíssimo. Ciro pergunta o seguinte: precisamos então conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso, melhor pai, filho, dedicado e companheiro benevolente, mesmo com todas as injunções e contingências de cada dia? Sem dúvida, sem dúvida. O espírito amadurece justamente com essas contingências difíceis de cada dia. Kardec recebeu dos espíritos a resposta de que quanto maior a dificuldade, maior o mérito espiritual. Por quê? Porque quanto maior a dificuldade, o espírito evolui com a dificuldade. O projeto da divindade não é a construção de obras exteriores. Quando a gente constrói as obras exteriores, a gente engrandece por dentro. Eu vi certa vez, me permita, Genilson, falar, eu vi certa vez um comentário na internet dizendo se as plataformas digitais já tivessem sido instaladas há muito tempo, Divaldo Franco não ia se cansar tanto viajando pelo mundo, fazendo palestra, ele podia ficar na Mansão do Caminho fazendo palestra e atender o mundo inteiro sem estar se cansando no avião, e o sujeito defendendo isso. Mas ele não entende que cada época tem a sua proposta, e Divaldo Franco, com essas dificuldades, ele engrandeceu muito mais. Ele evoluiu espiritualmente fazendo... É claro que, para o público, se ele estivesse na Mansão do Caminho via teleconferência, não faria diferença porque a mensagem estaria chegando. Mas para ele fez a diferença enfrentar os climas diversos, conhecer pessoas pessoalmente, influenciar na criação de muitas casas espíritas, de mudar muitas pessoas, sensibilizar muitas pessoas pessoalmente. Isso fez uma grande diferença para ele. Foi ele que iluminou. As obras que a gente constrói no mundo podem um dia acabar. Mas aquilo que eu construo por dentro, com a construção que eu faço por fora, isso eu carrego. Então, quanto maior a dificuldade nessas contingências de pai, de esposo, de filho, de marido, etc., maior o mérito espiritual e maior o desenvolvimento do ser interior. Margarida, daqui de Serrinha, pergunta com muito prazer para você. Flávio, você consegue ver pontos positivos nessa fase de pandemia? Aponte-os por obséquio. Um beijo para Margarida. Sim. Os fenômenos dolorosos da pandemia, da limitação social, fazem a gente meditar em algumas coisas. O que eu considero mais positivo de todas, que bate de frente com a cultura materialista nossa, é a reflexão a respeito da transitoriedade da vida. Essa é talvez o melhor benefício. Embora eu seja que as mortes são dolorosas, as perdas de entes queridos, né? Muita gente está perdendo entes queridos, né? E isso é uma prova para os parentes enlutados, como para a gente que se sensibiliza e se compadece também dessas pessoas. Isso gera em nós uma reflexão mais profunda sobre a morte. Joana diz que é necessário que o encarnado de vez em quando reflita sobre a sua partida. Não refletir no sentido de fazer um culto mórbido na morte, mas ao fazer uma reflexão sobre a morte, o espírito encarnado vai se habituando com a ideia, e ela diz, vai entrando na vida espiritual psiquicamente. Quando acontece a morte, a passagem é mais suave. Se o sujeito, e a nossa cultura é muito isso, nega, estabelece um tabu com a morte, rejeita a morte, o que é que acontece? No momento que acontece a morte, o sujeito o espírito emocionalmente não está preparado. Refletir de vez em quando sobre a nossa partida e a partida dos nossos ajuda nessa libertação dos laços enquanto estamos na vida física. Então, o primeiro e principal seria isso, pensar sobre a morte. A vida, mesmo que eu fosse materialista, a vida
é ótima e é muito melhor quando a gente tem consciência que a gente vai morrer. A vida tem um sabor melhor, mais interessante, do que a ideia de que eu nunca vou morrer, quem morre é o vizinho, e eu fico negando isso. Isso afeta a minha forma de funcionar, dando essa ilusão de imortalidade no corpo, que é negativa, que é prejudicial. Então é ótimo a gente ter consciência de que a gente está de passagem, porque o que o Covid fez é mostrar pra gente uma coisa que sempre existiu, mas é que a gente esquece. Não é o Covid que mata só. A qualquer momento a gente pode ser chamado. O fio da vida é muito tênue. Não temos segurança. Segurança só interior. Segurança da vida física a gente não tem. Qualquer momento a gente pode ser chamado. Então o Covid só convida a gente a refletir uma coisa que sempre existiu. Quanta gente morre porque acorda, come uma coisa, se engasga, vai no banheiro, toma uma queda e morre. Quanta gente desencarna dessa forma? Então, na verdade, é uma coisa que acontece a todo momento, mas a gente esquece, a gente não se dá conta. Então, essa realidade de refletir espiritualiza também os sujeitos. E sabe por que a gente tem tanta angústia em falar sobre a morte? Porque a gente tem medo da solidão. Porque a morte é uma experiência solitária. Mesmo que a gente morra coletivamente, mesmo que haja uma desencarnação coletiva, cada um faz a sua própria viagem. E como a gente tem uma dificuldade de ficar sozinho, uma dificuldade com a nossa própria solidão, uma dificuldade de estar consigo mesmo, a morte remete a essa solidão. Né? Já viu como a nossa sociedade é assim? A gente entra no carro, a gente fica tão incomodado de ficar sozinho que a gente já liga o som alto, a gente tem que estar acompanhado. Eu tô aqui sozinho em casa porque a família viajou, e aí tem que ligar a televisão, tem que ligar alguma coisa, a gente tem uma dificuldade de estar consigo. O espírito, ao desencarnar, vai ter que lidar consigo. Olha como essa pandemia tá convidando a gente a estar com a gente mesmo, né? E também conectar-se com esse tema que solidão e morte parece ser duas experiências, né? Então tem esse fenômeno, tem o fenômeno da empatia, a ideia de a gente estar mais recluso, a gente sai um pouco da psicologia de massa. Eu não gosto de psicologia de massa. Sabe por quê? Porque a psicologia de massa normalmente nivela a gente naquilo que a gente tem de pior. É a psicologia de massa que faz torcedores de futebol matarem os outros. Às vezes aquele jovem que chuta a cabeça do torcedor da torcida alheia nunca faria isso sozinho. Mas com o grupo, ele se sente estimulado naquilo que tem de pior. A psicologia de massa é que gera nazismo, fascismo, gera os grandes movimentos de destruição. Então, a gente parece acionar aquilo que a gente tem de mais instintivo, do bando, né? Da psicologia, que perde a individualidade. Então, essa privatização, esse recuo para casa e a interiorização, faz a gente ter mais empatia com os mais distantes. Que a gente normalmente tem empatia com os nossos, com os meus. E o resto, eu não quero nem saber. Mas essa empatia, eu acho que isso é positivo. E, sobretudo, a oportunidade de se conhecer mais, de olhar mais para as próprias emoções. Agora, é claro, é doloroso, nem sempre isso é fácil. E por isso há, às vezes, aí desconforto e sofrimento. Com certeza. O nosso querido Ranieri Silva, eu quero aproveitar a pergunta dele. Como conquistar a maturidade emocional, Flávio? A maturidade emocional é um repertório muito complexo que exige de nós insistência em bons hábitos, tanto no sentido do desenvolvimento intelectual, como nós falamos na palestra, né? Sabedoria, cultura, informação, isso também é maturidade emocional, e a partir daí também a aplicação daquilo que a gente sabe em termos de discernimento na prática. Isso vai dando maturidade. A princípio, o sujeito pode saber o que é maturidade, mas não agir de acordo com a maturidade, age de maneira imatura. É um exercício de hábito. A maturidade é um hábito que vai enraizando no sujeito a partir da prática, do exercício. Então eu sei o que é maturidade, mas quantas vezes eu me pego com atitudes imaturas? Aí eu reflito, revejo, autoconhecimento, autoavaliação, e aí eu corrijo a atitude. Vai chegar o momento que essa maturidade vai ser internalizada por mim. Às vezes a gente não faz isso e aprende a maturidade no sofrimento, nas experiências dolorosas. Mas o ideal seria que a gente já começasse a avaliar o que é maturidade e tentar aplicar na nossa vida prática, que aquilo uma hora vai fazer parte da gente. E daqui a pouco eu não vou mais me esforçar para ser maduro. Eu sou naturalmente maduro. É isso que Jesus quis dizer com sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Ou seja, eu já não contabilizo mais, já é natural. Maravilha, maravilha. Ranieri, eu espero que essa resposta de Flávio tenha lhe trazido todo o esclarecimento que você necessitava. Eu tenho uma pergunta para fazer a você, mas como é relativo ao movimento espírita, eu vou deixar por último e vou colocar a pergunta de Margarida novamente. Ela está muito interessada em saber, Flávio,
O retorno ao lar, em face das circunstâncias pandêmicas, não aumentou o número de divórcios? Como você analisa essa situação, já que você é psicólogo analista e está aí o tempo todo vivenciando isso? Sim, sem dúvida. Acelerou processos de conflitos conjugais que já existiam. Então, a proximidade, a pandemia, às vezes deflagraram problemas do relacionamento conjugal, do casamento, que já existiam, mas que ficaram agora com a lupa maior, porque o afastamento e o recuo e o distanciamento às vezes ajudava, e agora os casais estão se vendo e se enxergando mais, e aí está gerando às vezes muito divórcio. De fato, os divórcios aumentaram, isso é fato. Várias pesquisas, várias notícias, várias informações aludem a esse aumento do divórcio, né? E o divórcio, particularmente nesse momento, é muito problemático, porque aí tem que sair do apartamento, aí chama vistoria, e vistoria numa época de pandemia, e aí tem que avaliar a divisão de bens, e vai para que lugar, vai para outro lugar, e para alugar um outro apartamento, como é que faz numa época de pandemia? Então eu tô vendo casais sofrendo muito com isso, outros casais que estão com crises seríssimas e não podendo ir para lugar nenhum, convivendo ali os dois, né? Com situações bastante delicadas, né? Bastante delicadas, com mágoas acumuladas, etc. Tem um casal, por exemplo, que eu conheço, que acompanho, que às vezes o marido fica um pouco tenso, se tranca no quarto com medo de ser agredido, etc. E ele trabalha, como ele trabalha com forças armadas, então às vezes ele tem que esconder a arma, porque ele passa pela cabeça dele, a esposa pegar a arma e partir para cima dele. Mas isso são fantasias, a esposa não é nem temperamental nesse sentido. Mas você veja como os nossos conflitos afloram nesse momento, né? Então, de fato, os divórcios têm acontecido, e divórcios particularmente têm acontecido nessa época. É muito problemático, mas é uma dor que convida os sujeitos a reavaliarem a forma como estão conduzindo os relacionamentos amorosos, os casamentos. Agora, eu tenho visto também muita gente se entrelaçar e melhorar nas relações conjugais. Também tem esse lado, a partir desse encontro mais próximo. Casais que estavam desencontrados e que agora se encontraram. A gente está vendo isso. E eu também tenho visto muita gente começar relacionamentos agora na pandemia. E essas são as pessoas que mais furam a quarentena. Porque o afeto, o apaixonamento fazem elas driblar a quarentena e se encontrarem. Eu tenho visto isso também no consultório. Mas sem dúvida nenhuma, de fato, é um grande momento de avaliação dessas relações e talvez estabelecimento de relações mais sinceras, mais transparentes e mais honestas. E também relações que se tornam transparentes com a pandemia. Relações que havia, por exemplo, envolvimento extraconjugal, casos fora de casa, eu tenho acompanhado isso, filhos fora do casamento que foram descobertos agora, né? Situações muito dramáticas, delicadas, e que as relações estão sendo mais transparentes, o que é bom, estão sendo mais sinceras, né? De alterar o comportamento, transformarem, perdoarem-se uns aos outros e, de repente, recomeçar a relação do zero. Eu tenho visto isso também na experiência aí de psicoterapia. Flávio, nós tivemos muitos comentários aqui, muitas pessoas participam, não fizeram perguntas, mas fizeram comentários, como, por exemplo, Josione Leal, gentileza gera gentileza, Silbene Esper, a raiva só faz mal ao dono, né? Então, as pessoas assim, graciosas, felizes pela sua participação na noite de hoje, né? Então, muitos comentários que só engrandecem o seu trabalho e a nossa live na noite de hoje. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta final que eu aqui refiz, pensando no movimento espírita, Flávio. Qual sugestão você pode dar ao movimento espírita nesses instantes de grandes desafios nos relacionamentos interpessoais que nós estamos vivenciando? Nós que estamos trabalhando com a Federação Espírita do Estado da Bahia, no Conselho Federativo Regional, com a responsabilidade de levar o movimento espírita às casas, e muitas vezes muitos conflitos a gente se deparando com eles. Então, que você poderia nos dizer para esse momento dessas relações, para que a gente pudesse, com certeza, aproveitar ao máximo esse momento virtual e também voltar ao presencial com essas relações mais felizes, eu diria. Perfeito, Genilson. Eu acho que o mundo espiritual, e eu sei que é uma pergunta já de, digamos assim, caminhar para o desfecho, né, para a conclusão do nosso trabalho. Eu agradeço essa pergunta, inclusive,
e eu vou tentar, eu sei que já ultrapassamos um pouco, eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo dar uma resposta interessante. O mundo espiritual ligado, talvez, ao Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, tem me ajudado aqui. Os amigos espirituais do Movimento Espírita de Serrinha têm me ajudado aqui. À medida que você faz as perguntas, as ideias vão chegando. E uma das ideias que me surgiu na cabeça, muito oportunas e que tem a ver com uma outra pergunta sobre os benefícios da pandemia, que eu acho que foi a Margarida que trouxe, nós estamos sendo convidados nesse momento, e os espíritas de forma especial. Por que eu falo de forma especial? Porque a gente tem o grande farol do Consolador. A gente tem o farol da informação, do esclarecimento, da iluminação de consciências que o Espiritismo oferece para nós. A gente tem uma ferramenta de informação e de um conteúdo que muita gente que está em desespero, morando sozinha, com dificuldades emocionais, com sofrimentos psíquicos que aceleraram agora, porque também abuso de álcool, desenvolvimento de compulsões, como compulsão por droga, compulsão por sexo, compulsão por comida, compulsão por gasto, aumentou por causa desse momento agora, algumas pessoas, né? Ideação suicida aumentou, as pessoas que já estavam deprimidas ou que não sabiam que a depressão já estava desenvolvendo, deflagrou depressões às vezes muito complicadas, que precisam de cuidado, e os espíritas, o movimento espírita pode ajudar. A primeira coisa que eu diria em relação a essa pergunta é o seguinte: como o movimento espírita pode ajudar? Primeiro, vivendo a doutrina. Viver a doutrina ainda é o nosso desafio, Genilson. Porque o Espiritismo hoje tem muito manancial de informação. Tem gente tão preparada, tem gente que eu aprendo tanto, oradores maravilhosos, pessoas que eu realmente aprendo e me ilumino com os companheiros que falam da doutrina, autores, discurso a gente tem muito, né? Mas a vivência do Espiritismo faz a diferença. Alguém que tem um discurso emociona, mas a vivência de alguém que está vivendo na prática, que é afetivo, que é carinhoso, que faz essas pequenas gentilezas, isso deixa um perfume no outro que o outro esquece de uma palestra, esquece o que foi dito na palestra, mas não esquece um afeto, um momento que precisou de uma ajuda. E não estou dizendo ajuda financeira, não. Se puder ajudar financeira, ok, mas tem gente que tem dificuldades, tem limitações, mas ajuda moral, ajuda emocional, isso não tem preço. Então, os espíritas podem fazer a diferença. E o que eu ia adicionar, que eu acho que foi a intuição que surgiu na hora aqui, é o seguinte: o recurso virtual, o recurso à distância que a gente está vivendo, exige de nós um cuidado maior com a nossa comunicação. Por quê? Porque a comunicação virtual pode gerar mais ruídos e desentendimentos. A comunicação tanto via escrito como via virtual, mas via virtual à distância, pode gerar maus entendidos. Pode gerar ruído de comunicação. Porque é um delay, é uma comunicação que atrasa, é uma coisa que a gente fala e a pessoa não ouviu direito, e aí gera, às vezes, atritos, gera desentendimentos. Eu estou sendo exigido isso na minha profissão, de compensar a distância geográfica nos atendimentos online com mais palavra, com mais afeto. Então, eu acho que todos nós estamos sendo convidados a desenvolver ainda mais um repertório, ainda mais evoluído, ainda mais intenso do afeto para compensar a distância geográfica com a aproximação emocional, com a aproximação afetiva. Porque, não nos enganemos, a linguagem virtual pode dar muito problema. A gente vê isso nas brigas de grupo de WhatsApp. A gente vê isso, e nós espíritas estamos sendo convidados a ser mais generosos. Agora que a gente tem canais, a gente tem muita gente produzindo, eu tenho visto também, infelizmente, competição para ver quem faz mais palestra, quem tem mais curtida, quem corre na frente para publicar mais. A gente deve evitar essa armadilha. Todos nós somos irmãos, estamos trabalhando para uma mesma causa. Eu estou aqui fazendo palestra para o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, e eu torço para que o canal do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade alavanque, alcance mais corações, porque não é uma competição. Tem lugar e tem espaço para todas as mensagens, mas a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não transferir as nossas vaidades sociais para vaidades digitais, mas sobretudo, exercitar mais afeto na nossa comunicação, já que a gente está distante geograficamente, compensar. A palavra é conexão, não é conexão? Então é conexão, não conexão só da internet, conexão afetiva com as pessoas. Que maravilha, Flavinho. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu trabalho na noite de hoje, por essa colaboração fantástica. Mas antes de você fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos ao Deus Cristo e Caridade,
eu queria lembrar aos nossos irmãos internautas que fiquem ligados. Vocês viram aí na nossa tela que passou o aviso da 51ª Semana Espírita de Serrinha. Vai começar no sábado, dia 15, até o dia 21 de agosto. Nós estaremos no sábado com Jorge Elahá. Ele vem aí. Então, o tema central vai ser esse aí, a saúde integral do ser. Não é? Não vamos transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Então, você vai estar antenado com todas as nossas informações nas nossas redes sociais. Participe conosco, que é um aprendizado grandioso. Nós vamos ter Jorge Elahá, Andréa Bien, que vai cantar, de São Paulo. Vamos ter André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, conosco, o nosso conterrâneo. Vamos ter Sérgio Thyssen, né, professor, psiquiatra espírita do Rio de Janeiro. Júlio César Grande Ribeiro, psicólogo também, colega do nosso querido Flávio, na mesma área. Vamos ter Oscar Bucão, advogado espírita de Salvador, que vai estar falando conosco. Enfim, e o encerramento com o escritor Adeilson Salles, de Pernambuco. Adeilson tem mais de 70 livros publicados, livros que falam para os jovens, para as crianças. É uma pessoa fantástica e vai estar conosco nessa Semana Espírita. Portanto, nós queremos que você esteja conosco no nosso canal no YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Flavinho, as suas considerações finais, os nossos sinceros agradecimentos em nome do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, em nome de toda a região e de todos os internautas que estiveram com você. A minha gratidão, Genilson, a você, a Margarida e a tantos outros, em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores, para não cometer a injustiça de citar alguns e não citar outros, a essa terra tão querida, a essa terra cujo espiritismo ferve na mente de vocês e com quem eu aprendo muito. A minha satisfação, a minha gratidão por estar aqui falando da doutrina espírita, porque quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E talvez eu quero falar e falar mais, justamente para não esquecer. Para não esquecer para mim, em termos de memória, mas para não esquecer para mim na minha vida pessoal. Eu agradeço profundamente, peço perdão se houve algum erro, algum equívoco, alguma imprecisão. Às vezes eu corri demais com as palavras, mas eu corri por conta do tempo e da quantidade de perguntas, e dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Você viu aí na tela os agradecimentos das pessoas, né? Então, muito obrigado, boa noite a você, um beijo em Laís, em Estevinho, e um abraço fraterno para todos que estiveram conosco. E boa noite, agradeço em nome do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade.